Wall Street treme. O rei das tarifas puxou o gatilho novamente e acendeu o sinal vermelho em todos os andares da Bolsa de Valores. Mercados nervosos, o fantasma da inflação à espreita e a economia dos Estados Unidos mais uma vez nas cordas. Os banqueiros que até ontem celebravam um futuro brilhante, agora encaram as telas com medo. Desde o chamado Dia da Liberação Tarifária de 2025, a indústria americana perdeu milhares de empregos. O Federal Reserve já não enxerga estabilidade, vê uma economia que se desgasta dia após dia. Isso não é grandeza, é decadência em câmera lenta. Os detalhes a seguir, aqui na Voz do Sul. O rei das tarifas apertou o gatilho e Wall Street ficou sem ar. Em questão de horas, o sonho de um 2026 tranquilo se converteu em um pesadelo comercial. Os mesmos bancos e grandes corporações que apostavam na calmaria agora assistem, em pânico, aos novos impostos que golpeiam aliados e rivais na mesma medida. Trump decidiu começar o ano punindo 8 aliados da OTAN com tarifas de 10%, que subirão para 25% em junho se não aceitarem um acordo tão extravagante quanto agressivo, a compra total da Groenlândia. A mensagem é brutalmente clara: ou se curvam aos caprichos de Washington, ou pagarão mais caro por cada produto que cruze a fronteira rumo à maior economia do planeta. Para que qualquer brasileiro entenda, uma tarifa é como colocar um pedágio extra em tudo que entra no país. Se antes um carro europeu chegava aos Estados Unidos com um pedágio de 15%, agora esse custo pode disparar para 25%. E esse golpe não é absorvido pelo fabricante, ele rebate direto no bolso do consumidor americano, que paga mais pelo mesmo produto e vê seu salário render menos. O golpe é ainda mais cínico quando lembramos que, em julho, havia sido assinado um acordo que fixava uma tarifa de 15% para a maioria dos produtos da União Europeia, comprometendo Bruxelas a investir centenas de bilhões de dólares nos Estados Unidos. Foi vendido como um pacto de estabilidade, uma trégua entre parceiros. Hoje, esse papel parece apenas mais uma promessa quebrada em meio à decadência de uma potência que já nem respeita os acordos que ela mesma assina. A Europa não ficou calada. O presidente francês Emmanuel Macron deixou registrado no X antigo Twitter, e sua frase soou como um aviso de ruptura: as ameaças tarifárias são inaceitáveis e não têm cabimento neste contexto. Os europeus responderão de forma unida e coordenada se isso se confirmar. Rematando com: garantiremos o respeito à soberania europeia. É a forma elegante de dizer a Washington que eles já não mandam sozinhos. Mas Trump não se conformou em castigar apenas os aliados da OTAN. Na segunda-feira, foi além e anunciou que todos os países que fizerem negócios com o Irã enfrentarão uma tarifa de 25% sobre seu comércio com os Estados Unidos. Na prática, isso é disparar contra a frágil trégua comercial com a China, um dos principais compradores de petróleo iraniano. A mensagem é: se você compra energia, eu cobro caro cada dólar que você queira ganhar comigo. Por trás de cada cifra há uma bomba política. Uma tarifa de 25% significa que para cada 100 dólares de mercadoria que um país vende aos Estados Unidos, deverá pagar 25 em impostos adicionais. Para muitas empresas, isso destrói completamente as margens de lucro. Para muitos governos, é um ultimato disfarçado de política comercial. Assim se alimenta um novo ciclo de represálias e escaladas que pode terminar reordenando alianças globais inteiras. Não é por acaso que Macron falou em soberania europeia e resposta unida. Durante décadas, Washington foi o sócio a quem se obedecia. Hoje, um presidente que se autoproclama rei das tarifas, homem das tarifas e senhor tarifas, obriga seus aliados a se perguntarem se não estão acorrentados a uma potência em declínio, que confunde liderança com punição fiscal. O irônico é que nada disso deveria acontecer em 2026. Depois de um 2025 turbulento que sacudiu o comércio mundial e os mercados financeiros, Wall Street apostava em um ano novo sem sobressaltos tarifários. A economia americana deveria olhar além dos caprichos de Trump, apoiada em cortes de impostos e uma frente comercial mais serena. O Bank of America chegou a pintar um cenário quase idílico. Na sexta-feira anterior aos anúncios, seus analistas projetaram um PIB de 2,8% para 2026, muito acima do consenso de 2,1%.
Os fatores de crescimento são chave: uma política fiscal e monetária mais flexível e nossa expectativa de uma política comercial mais favorável ao crescimento, assinalou a entidade. Para o cidadão comum, esses décimos de crescimento não são abstração. Um PIB de 2,8% frente a 2,1% pode significar centenas de milhares de empregos adicionais, melhores salários e menos pressão nas finanças públicas. Mas quando o rei das tarifas dispara outra vez, não tremem apenas os gráficos dos bancos, balançam as oportunidades de quem depende de um emprego estável e de preços razoáveis. O Federal Reserve, o Banco Central americano, também apostava em um 2026 mais tranquilo. Seus responsáveis supunham que o impacto das tarifas passadas sobre os preços seria pontual, um empurrão único na inflação e não uma pressão sustentada. Com essa ideia em mente, haviam traçado o caminho para futuros cortes de juros, desde que a inflação convergisse para sua meta de 2%. Traduzindo, se os preços sobem menos, o Fed pode baixar os juros, e se os juros baixam, os financiamentos imobiliários, o crédito automotivo e os empréstimos para pequenas empresas ficam mais baratos. Quando a Casa Branca volta a subir a barreira das tarifas, todos esses planos são postos em dúvida, porque cada imposto extra sobre as importações pode se traduzir em produtos mais caros nas prateleiras do supermercado. A última edição do livro bege do próprio Federal Reserve parecia escrita em outro mundo. No geral, as perspectivas melhoraram com mais otimismo e um pouco menos de cautela que no último relatório, impulsionado em parte por uma menor incerteza em torno das tarifas, apontou o documento. Os contatos de varejo e turismo mostravam-se cautelosamente otimistas para 2026, baseando-se na recente estabilidade no gasto dos consumidores, maior clareza sobre as taxas e os eventos da Copa do Mundo de 2026. O contraste com o final do ano passado é brutal. Naquela época, o governo havia eliminado alguns gravames às importações de alimentos e aumentos previstos em móveis. Era uma concessão direta a eleitores asfixiados por preços altos que exigiam acessibilidade e alívio. Parecia uma admissão implícita de que a guerra tarifária tinha um custo político real. Agora, o novo pacote mostra que a única constante em Washington é a improvisação. Os setores mais expostos ao comércio já vinham pagando a conta. O setor manufatureiro eliminou 70 mil empregos desde que Trump anunciou suas obrigações no chamado Dia da Liberação, de abril de 2025. São 70 mil pessoas que deixaram de receber um salário em fábricas que produziam para um mercado global cada vez mais fragmentado. Essa não é a foto de uma economia em ascensão, mas de uma potência que está atirando no próprio pé. O índice de manufatura do Instituto de Gestão de Fornecimentos, ISM, está há 10 meses consecutivos em território negativo, o que significa contração da atividade. Traduzindo, menos pedidos, menos produção, menos horas trabalhadas. Enquanto a retórica oficial fala de grandeza recuperada, os indicadores mostram um tecido industrial que emagrece. A decadência nem sempre chega com um desabamento espetacular. Às vezes, ela se nota nesses gotejamentos silenciosos. Empresas, bancos e o Fed haviam começado a construir uma narrativa de normalização, reformas fiscais para empurrar o crescimento, tarifas sob controle, consumo estável, turismo animado pela Copa. O novo golpe tarifário não apenas rompe essa narrativa, mas põe em evidência que a primeira potência do mundo já não pode oferecer regras claras nem aos seus parceiros, nem aos seus próprios mercados. Neste contexto, entra em cena a Suprema Corte. Nas próximas semanas, ela deverá se pronunciar sobre a autoridade de Trump para impor tarifas sob o amparo da Lei de Poderes Econômicos de Emergência Internacional. Uma decisão contrária poderia limitar sua capacidade de desencadear novas guerras comerciais a golpe de decreto. Mas até esse freio chega com um asterisco. Tudo dependerá de quão matizada será a decisão. O próprio Trump já prometeu usar outras leis para invocar novas tarifas se perder nos tribunais. Ou seja, mesmo com limites legais, o rei das tarifas busca brechas para continuar disparando impostos. O império seguro de si mesmo não precisaria retorcer normas de emergência para punir seus parceiros comerciais. Os modelos econômicos construídos durante décadas para analisar um mundo relativamente previsível começam a falhar diante desta nova realidade.
A maioria dos modelos econômicos não quantifica o dano geopolítico e relacional que as tarifas erráticas causam aos aliados, declarou Erica York, economista da Tax Foundation no X. Isso significa que as planilhas podem calcular quanto sobe o preço de um automóvel ou de uma geladeira com uma tarifa de 25%. Mas não podem medir o quanto se deteriora a confiança entre aliados, quanto o investimento futuro se desvia para outros países ou quanto se acelera a busca por alternativas ao dólar. É a parte invisível da decadência, a que não cabe em uma tabela, mas corrói o poder real. A consequência imediata é clara: a guerra comercial volta a pegar fogo. As previsões otimistas sobre crescimento balançam. O sonho de uma inflação controlada se afasta e os cortes de juros se tornam mais distantes. Mas o dano mais profundo é outro. O mundo vê a superpotência comportar-se como um império cansado que já não convence, apenas pressiona. Eu sou Carlos Mendes, editor do canal Voz do Sul. Se você quer fazer parte da nossa comunidade em defesa da soberania do Sul Global, inscreva-se no nosso canal. Se quiser receber notificações cada vez que subimos um vídeo, ative o sininho. Se deseja apoiar nosso jornalismo independente financeiramente, pode fazê-lo através do PayPal ou do Pix. O link está na descrição do vídeo. Em nome da equipe da Voz do Sul, me despeço com a força da nossa identidade e resistência. Jajotopata, até nos encontrarmos novamente.